futuros e futuras canadenses! Hoje eu trouxe aqui a Carol, vinda diretamente de Toronto, aqui para Vancouver, para falar com vocês sobre 3 tópicos muito importantes hoje, que são LinkedIn, cover letter e o currículo, né? Então a gente vai dar uma pincelada sobre esses 3 assuntos para vocês saberem exatamente as coisas importantes sobre os 3, a partir da experiência que ela tem trabalhando aqui na área de RH há tantos anos no Canadá e também há muitos anos no Brasil, né? Tô pensando que tô muito velha. Não, tá no auge dos 32 anos dela. Nem sei. Mas não conta a idade, não conta. Tá bom. Caso vocês ainda não conheçam a Carol, né? A Carol, ela dá consultoria aqui para os nossos inscritos, né? Para os brasileiros, né? Porque se tiver inscrito de outro lugar, você não faz? Ai, que maldade, que maldade. Porque tem um povo de Angola, tem um povo de Portugal, não, né? isso aí eu ajudo, então ajuda. Tá, contanto que fale português, tá bom, né? Como eu ia falando, ela ajuda com consultoria para fazer a cover letter, para fazer o LinkedIn, para fazer mock interview, para fazer o currículo. Então ela vai passar essas informações aqui para vocês e caso vocês tenham interesse em entrar em contato com ela para fazer, né, o currículo, cover letter, LinkedIn, o que quer que seja com ela, vocês podem acessar aqui o e-mail partnership@carolinaandrade.ca e entrar em contato com ela para fazer aí o orçamento de vocês, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa importante hoje, LinkedIn versus resume, que é o currículo, né? Com certeza. Vamos comparar os dois primeiro antes de falar da cover letter. Tá, vamos começar pelo LinkedIn, na verdade. Pra gente montar o LinkedIn, ele precisa ser baseado no currículo. Não adianta você querer montar um LinkedIn, eu tenho ele maravilhoso, se ele não tá pronto o seu currículo, né? Ele, na verdade, o LinkedIn, ele é baseado no currículo. Ele é um espelho do currículo. Ele é um espelho do currículo, exatamente. Claro que no LinkedIn a gente vai poder brincar mais com outras atividades, outras coisas que a gente vai poder acrescentar, coisas que a gente não coloca no currículo, né? Por exemplo, a gente vai poder colocar mais as recomendações, que a gente não sabe. De repente você tem uma pessoa que você gosta muito, que trabalhou com você muito bem, muito bem, assim, em termos de partnership, né? Com uma parceria boa, mas que você não teve a oportunidade de colocar isso para as pessoas saberem, para os profissionais saberem, ou para as empresas saberem. Então essa é a hora, através do LinkedIn, que você coloca, e né, as pessoas falam sobre isso para você. E uma coisa assim, importantíssima, quando a gente vai fazer um LinkedIn, ele tem que ser em inglês, né? Tem alguns clientes que eles começam a mexer no LinkedIn e eles esquecem que eles estão no Canadá. E aí o que eles fazem? Deixa lá o nome da cidade ou o nome do Brasil em português. E com S. Com S. As pessoas esquecem muitas vezes que vocês estão no Canadá e que vocês têm que colocar tudo em inglês. Então as recomendações, elas precisam ser em inglês. Então, por exemplo, às vezes as pessoas estão já no Brasil, querem vir pra cá, então vamos traduzir isso pro inglês. Porque português não vai acrescentar em nada. Então vamos lá pedir para seu chefe, seu colega de trabalho, seu parceiro de trabalho, seu cliente, escrever em inglês. Como é que eu faço? Francês, né? Ou francês. Como é que a gente faz isso? Então, eu sempre sugiro aos meus clientes que, quando ele vai pegar a recomendação, ele pede a pessoa escrever em português. Como você vai ser expert em inglês ou no francês, você vai lá e escreve pra pessoa, né, traduz e manda de novo pra pessoa. E ele vai pessoa, cola lá e tá tudo certo. O importante é que tenha alguma coisa, que tenha esse suporte, né, ele tem essa recomendação. Quanto mais, melhor. Ah, eu só tenho um. Não, vamos trabalhar melhor nisso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que tiver. Quanto mais, melhor. Lembre-se de uma coisa, você não tá no Canadá ainda. Então, quanto mais suporte você tiver nas recomendações, melhor pra você. A sua visualização vai ser melhor, a pessoa vai conseguir dizer quem você é melhor como profissional. E nessas recomendações, o mais interessante são coisas legais ser colocadas, pontos que são importantes para a tua carreira. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu tenho experiência gerenciando num grande volume de recrutamento, ou eu tenho experiência com um grande número de treinamento. Então, esses detalhes na recomendação são importantes, porque aí quando chega a pessoa, o recrutador, ou até mesmo o hire manager, né, que é a área solicitante, que ela vai avaliar, ela vai dizer, nossa, essa pessoa realmente é boa. E não esqueçam que as pessoas realmente olham. Então, é um fator importante a recomendação. Depois da recomendação, é a questão de você buscar também as empresas que você tem interesse de trabalhar, né? E quando você clica lá que você gostou daquela página, automaticamente os feeds vêm pra você, né? As atualizações vão vir pra você e você vai saber uma vaga que tá surgindo, o que é que eu posso fazer. E aí é uma forma também de você encontrar e vasculhar quem são as pessoas que trabalham naquela empresa. E aí vai procurar o RH da empresa. Vai sair adicionando todo mundo.
Aí é um ponto importantíssimo que você tá tocando. Porque muitas vezes as pessoas, eu digo por mim, aí descobrem que eu sou recrutadora daquela vaga. Nossa, meu Deus. Eles bombardeiam o meu LinkedIn de convites. Não digo que é ruim. Não é ruim. A questão é que você tem que ter cuidado como você faz o approach, né? Como você procura aquela pessoa pra você adicionar na tua rede. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então, você pode adicionar o recrutador, você pode adicionar, mas tem uns engraçados que me mandam pra mim assim, dizendo, então, eu queria saber se eu podia aplicar pra essa vaga e tá, ou então já adiciona o currículo pra mim. E sabendo que a vaga tá online, Meu tá filho, disponível. a gente tem um e-mail pra você mandar os currículos. Exatamente. Não vem aqui no meu LinkedIn mandar. Exatamente. Então, essas questões a gente tem que tomar cuidado, né? Você pode fazer o approach, você pode, né, procurar a pessoa pra poder conversar. Tem algumas pessoas que realmente gostam de você procurar pra poder tomar um café e tal. Ou até, de repente, uma pessoa que seja numa área técnica. Pessoas... eu vou dar um exemplo bem prático que aconteceu recentemente. Eu tava com uma vaga, eles chamam de Customer Insights, né? E é uma vaga que é muito crítica aqui. E a pessoa tem que ser muito analítica, tem que saber muito do mercado, na verdade, pra entender os trends, né, as tendências do mercado. E aí essa pessoa, o gerente tava louco procurando esses candidatos. Como ele sabe o perfil que ele quer, ele falou assim, você se importa se eu buscar? Eu falei, não importa não, pode procurar. E aí ele buscou, e aí foi tomar café com algumas pessoas. Pra entender, não foi entrevista, foi uma coisa informal, mas foi interessante. Então, isso pode acontecer no Canadá? Claro que pode. Então, se realmente ele gostou bastante do teu perfil, ele vai lá e te chama pra um café ou coisa parecida. Também pode ser um outro, ao contrário, você também pode chamar a pessoa que você tá com interesse pra poder sair pra tomar um café e tal. Então, tem as duas formas de trabalho que pode acontecer também, tá? Então, isso é importante também vocês saberem que isso pode acontecer e o LinkedIn é uma ferramenta importantíssima nesse processo. Aí eu vou falar uma coisa importante. O LinkedIn, na verdade, pensa no Facebook. Você entra no Facebook todo dia, atualiza você tá é muito parecido. Agora, na questão mais profissional. Então, você tem que ir, buscar, interagir. Tem muitos fóruns que você pode entrar e interagir com as empresas, com os recrutadores, quanto às áreas, na verdade, técnicas, né? Que muitos de vocês trabalham em áreas técnicas, na área de engenharia, de qualidade, de projetos. Então, vocês de logística, então vocês podem muito bem procurar essas pessoas, entrarem nos fóruns pra discutir. E aí, você se expõe e conhece mais pessoas. Né? Assim que a gente faz no Facebook, é a mesma coisa. Eu vi que algumas vezes as pessoas elas podem aplicar para vagas diretamente pelo LinkedIn, né? Tem um e-mail específico dentro, é isso? Como é que funciona? Na verdade, tem várias formas. Ou você pode diretamente aplicar diretamente no LinkedIn para a vaga, porque aí vai diretamente para o recrutador. Ou eles botam um link que você vai ser redirecionado para a vaga, para o link da empresa. Então, varia muito. A empresa onde eu trabalho, a gente redireciona para nosso site, porque aí entra no nosso banco de dados. Outras empresas, eles preferem que você aplique diretamente, mas eles não divulgam o e-mail. Eles apenas colocam um link que você clica lá e nesse link direciona você diretamente para o e-mail do recrutador, mas você não tem acesso a esse e-mail. Então, você não sabe qual é o endereço? Qual é o e-mail do recrutador, você não tem noção de quem é. Mas pode também ser feito dessas duas formas, tá? No próprio LinkedIn, para o site da forma do recrutador, existem várias formas de eu buscar os meus candidatos. Então, eles chamam de Direct to Approach ou Direct to Recruit, que você vai diretamente ir lá e buscar o candidato que você quiser. Então, é por isso, meus queridos, que vocês precisam ter as keywords lá e tem que estar muito bem feito para poder ter a avaliação baseada no recrutador, né? O recrutador vai poder buscar você lá e te descobrir. Se não adianta você dizer assim, eu tenho um LinkedIn, mas você não tem ele realmente no padrão que tem que ser feito. Né? Eu não sei se vocês já assistiram o vídeo que a gente falou sobre currículo, vou deixar aqui em cima da cabeça da Carol, caso vocês ainda não tenham assistido, para vocês poderem assistir, onde ela fala justamente sobre isso, a importância dessas keywords,
que vocês têm que, né, passar do seu currículo para o LinkedIn. E é importante mesmo, Kitty, porque se você não tem noção do que realmente vocês são os profissionais da área, então você sabe o que realmente é importante na área de vocês. Quais são os fatores? Por exemplo, eu sei que na minha área, a área de recrutamento e seleção, a área de treinamento e desenvolvimento, a área de relações sindicais, ou até mesmo a área de employment relations, que é, na verdade, a área de relacionamento com o empregado, é importante. Então você tem que colocar tudo isso. Eu tenho que colocar isso lá. Tem algumas empresas que pedem na minha área, por exemplo, a área de saúde e segurança, né, que eles chamam aqui de health and safety. Se você não tiver isso lá, você não vai ser um ponto crítico para eles te procurarem, entendeu? Então vocês são profissionais, você sabe o que realmente é importante para vocês e como a gente vai colocar isso no currículo e que automaticamente vai para o LinkedIn, né? De novo, o LinkedIn é uma ferramenta importante nos nossos dias, né? Principalmente aqui no Canadá, e você realmente precisa estar linkado com essas informações, estar baseado nisso para poder buscar os seus trabalhos. E não é só ele no total, né? Mas a questão da foto, tá bem apresentável, você tem que estar... É uma estrutura, um conjunto de fatores que ele tem que estar sempre bem alinhado para você conseguir bons trabalhos, né? Ou aplicar, ou se mostrar bem profissional na hora da busca de trabalho. Um outro fator que eu gostaria de mencionar com relação à gramática, né? Eu já falei nos outros vídeos, mas eu quero falar de novo. Tem que reforçar. Eu tenho que reforçar porque a gente tem mania de dizer assim, eu não preciso de uma revisão. Não, você precisa de uma revisão, porque na verdade a gente muitas vezes escreve o que a gente escreve em português no inglês. E isso às vezes é complicado, porque às vezes não é aquela forma que é posta aqui, não é a forma que você fala dessa forma no Canadá. Ou, na verdade, no inglês. Então, você tem que ter cuidado com relação a isso. Então, eu sempre aconselho, quando você faz o currículo, quando você faz o LinkedIn, ou quando você vai fazer alguma coisa que vai se expor ao mercado, pega uma revisão de uma pessoa que entende, porque ela sabe as nomenclaturas, ela sabe qual é a expressão que eles utilizam, e aí te ajuda a não ficar mal visto, digamos assim, no mercado. Tá? Então, esse é um fator bem importante que eu acredito que vocês precisam saber, né? Que muitos recrutadores, ou até a área técnica mesmo, chegam pra mim e dizem assim, olha, Carol, não, a pessoa não é exatamente aquilo ali, ela tem muito erro gramatical. Então isso não é, tô falando pelo brasileiro, não, tô falando no geral. Eu tenho muitas pessoas de vários lugares que eu entrevisto do mundo. Toronto é uma cidade, né, multicultural, então eu converso com vários pessoas de todo lugar. E cada um tem é engraçado que hoje eu consigo ver que cada um tem sua peculiaridade. Uns são muito prolixos, outros não, nem tanto, outros são muito evasivos na hora de responder as perguntas. Então, assim, mas na hora de escrever, muitos também trazem isso. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. E aí vem um outro aspecto que eu quero também comentar, que é a cover letter. Falando agora da cover letter, eu quero enfatizar o seguinte, dando dois aspectos. A cover letter é importante para o hire manager. Não para o recrutador. Não muito para o recrutador, por quê? O recrutador, só se ele for muito específico para a área, por exemplo, se for um recrutador específico para a área de TI, ele vai entender as nomenclaturas, ele vai entender os processos, mas é muito mais válido a cover letter para o hire manager, porque ele vai entender, não, aquela pessoa, ela tem aquilo ali, mas ela fez aquilo outro, então ela vai conseguir ter uma melhor visualização para o hire manager. Aí você me pergunta, todos os hire managers vai ser importante? Para todos eles vai ser importante essa cover letter? Não. Então, a cover letter, ela é e ao mesmo tempo não é importante. Então, depende muito de quem você está aplicando, de como você está aplicando. Mas você recomendaria que as pessoas aplicassem para um emprego sem uma cover letter? Eu não teria problema. Algumas empresas elas não pedem, outras pedem. Então, assim, é bom você ter ela, just in case, mas assim, a tricky part, né, a pegadinha. A pegadinha da história é que é o seguinte, ela tem que ser trocada de acordo com a empresa, porque ela é direcionada para aquela empresa. Vamos dar um exemplo. Eu estava aplicando alguns anos atrás para uma vaga era uma empresa de manutenção e era uma vaga de RH. E eu não era na minha cidade. Então tinha dois fatores. Era uma área de manutenção, né, uma empresa de manutenção, e era numa outra cidade. Então o que eu fiz? Eu falei dos meus pontos fortes, quem eu era, né, que associava aquela vaga. Então, o job description, né, na verdade, o job posting da vaga é importante você ler, entender, que tem realmente correlação com você. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o job description da vaga, fiz associação com o que tinha, né, com a vaga em si, com minha experiência, coloquei na cover letter. E no final,
eu expliquei o porquê que eu queria aquela vaga. Por quê? Em uma página. Em uma página. Eu tinha experiência na área de manutenção, numa empresa já de manutenção, e também eu tinha interesse de mudar, porque eu tinha flexibilidade, eu não tinha nada que me prendesse na região onde eu morava, e que eu estava disponível para mudar a qualquer momento sem nenhum custo para a empresa. Então eu já mostro na cover letter que eu tenho essa disponibilidade sem nenhum custo, porque isso é importante para a empresa, né? Geralmente as empresas não querem arcar com isso. Então eu já mostro isso no início na cover letter. Então, de novo, a cover letter ela vai mudar de vaga para vaga. Ela vai ter o highlight, que geralmente é igual para todos, né? O highlight são os seus pontos fortes como profissional. Não me fale de detail-oriented, não. É mais na sua questão profissional. Por exemplo, vou dar um exemplo na área técnica, né? Na área de, vamos supor, na área de supply chain, que é uma área que muita gente, é um tópico muito quente, né? Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que tenho experiência com Excel, eu tenho uma experiência muito vasta com relação ao software, vamos supor, SAP, ou alguma experiência com Excel Advanced, aí eu tenho Pivot Table, ou Macro. Então eu coloco essas informações nesse highlight. Porque aí, quando o Hire Manager vai ler, ele vai dizer assim, não, nossa, essa pessoa tem experiência com isso, então não preciso me preocupar. Ou então, digamos, se você está fazendo tá indo para uma vaga que é uma vaga de Customer Insights, essa que eu estava conversando anteriormente. Você pode falar o seguinte, eu tenho experiência com Retail Stores, aí eu falo Walmart, blá, blá, blá. Então eu já falo as empresas que eu tenho experiência. A gente coloca isso nos highlights. Por quê? São coisas relacionadas à vaga que você está buscando. Tá? E a gente tá falando essas vagas, esses nomes todos em inglês, porque se for da área de vocês, é bom que vocês saibam, né, como é que se fala em inglês todas essas áreas, e vocês vão ter que fazer em inglês. Exatamente. Então, porque tem gente que às vezes as pessoas falam assim, Kit, mas você não traduziu, você falou tudo em inglês. Meu amigo, você vai ter que falar tudo inglês. É inglês aqui. Tanto é que o nome do e-mail é Partnership, né? É o único que é em inglês, aqui todos os outros são parceria. É Partnership. E ela não gostou, viu? Ela não gostou. Eu não gostei não, mas tudo bem. Eu vou dar um outro exemplo também na área de contabilidade, né? Accounting. Você pode colocar também, se você tem a seu CPA, o seu CGA, né? Que são certificações que são importantíssimas para a área. Eu tenho vários hire managers que eles não querem nem olhar se você não tem. Então, assim, você pode fazer no Brasil? Pode. Isso a gente vai falar depois, mas você pode fazer sim no Brasil, tá? Então, a cover letter, de novo, é um fator que é importante. Eu não vou dizer você que é 100% importante, mas é um fator necessário, caso seja né, a empresa precise. Então, você tem que ter isso na sua manguinha, né? Não, eu tenho. Então você vai lá e mostra e vai ter que ser ajustada de acordo com a vaga que você tá aplicando. Bom, Carol, muito obrigada por ter participado do vídeo. Prazer de mais uma vez. Venha mais vezes pra Vancouver fazer vídeo comigo. Eu vou sim, com certeza. E caso vocês tenham interesse em conversar com ela, tirar as dúvidas de vocês, podem entrar em contato com ela através do e-mail que tá aqui embaixo, partnership@carolinaandrade.ca, e fazer as perguntas de vocês com relação a todos esses fatores que a gente conversou aqui hoje, tá? Tem alguma coisa pra falar? Então, eu queria falar pra vocês, se mesmo vocês estão no Brasil, se você quiser se preparar pra vir pro Canadá, eu sempre tô disponível, eu uso muito Skype com meus clientes. Então, é uma forma de vocês se prepararem, vindo pra cá, tudo organizado, a gente faz vários tipos de processos, a gente faz o cover letter, faz o LinkedIn, o resume, mock interview, que muitas vezes as pessoas querem estar preparadas, e aí isso vai ser um fator importante para quando chegar aqui. Então, me procurem, eu tô disponível para ajudar vocês. É isso aí, gente. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.